Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor com um hino. Vamos fazer uma pequena reflexão da palavra de Deus. Quem vele as pisadas que eu dou na sombra ao luz, pelas sendas escarpadas, velará por mim Jesus, pelos vales, pelos montes, me conduz a sua mão. Vejo já nos horizontes numa perene mansão. Quem vele as pisadas, minha senda traçará para as célicas moradas. Sim, Jesus me guiará. Contato que me explica a presença do Senhor, que as manchas purifica e me livra de temor. Cristo com as mãos feridas, proteção me pode dar. Quando vejo desta vida o inquiete forte mar, quem vele as pisadas, minha senda traçará para as célicas moradas. Sim, Jesus me guiará. Um coração amante de infinita compaixão, que concede paz constante ao contrito coração, pavor e liberdade em Jesus o Salvador. Muitas graças e verdade e poder consolador. Quem vele as pisadas, minha senda traçará para as célicas moradas. Sim, Jesus me guiará. Amém. É uma palavra no Antigo Testamento, no capítulo 19 de primeiro livro dos Reis, e o versículo 7 somente. Uma pequena reflexãozinha, conforme o Espírito Santo vai nos orientando e nos abrindo entendimento. Que seja eu, que sirva eu um canal de bênção na tua vida, meu irmão. E se essa palavra falar contigo e queres transmitir a outros, faça isso em nome de Jesus. Ou se inscreva. Tudo aquilo que sai de bom daqui chega aos teus olhos, aos teus ouvidos. Amém? 1 Reis, capítulo 19, versículo 7, diz assim: E o anjo do Senhor voltou mais uma segunda vez, pela segunda vez,
e tocou e disse: levanta-te, come e bebe, porque te será muito longo o teu caminho. Essa mensagem foi para Elias. Levanta-te, come e bebe, porque será muito longo o teu caminho. Pela segunda vez ele tocou. Nós temos aqui, irmãos, Deus, no Antigo Testamento, ele despertava homens pela qual ele escolhia para ser um profeta. E eu não vou falar dos dons espirituais no Antigo e Novo Testamento, que seria um estudo bíblico de 1h30 mais ou menos. Mas Elias foi uma dessas pessoas que no olhar de Deus ele escolheu. Havia no Antigo Testamento 3 ofícios, que seria profeta, juiz e sacerdote. Um dos homens que foi escolhido com tríplice ministério foi o sacerdote, meu Jesus amado, Samuel, que por uma gravidez que a sua mãe era estéril, ela entregou nas mãos do Senhor. E tudo que está nas mãos de Deus será para ser usado e conservado. Talvez esse dia, essa tarde, essa noite, não sei, que você está ouvindo, Deus tenha te chamado, você tem uma chamada de Deus para cumprir o ministério aqui na terra. Seja o ministério do louvor, o ministério da oração. Olha, o ministério não é dom, é um ministério. Mas depois do ministério vem os dons. Ele pode te preencher. O ministério, os dons da profecia, o ministério profético com o dom da profecia, o ministério do louvor, da oração, da visita, do aconselhamento, ministério da palavra. E Deus dá o dom da revelação da palavra, o dom da sabedoria. E aí por aí vai. E Elias era uma dessas pessoas que recebeu o ministério de ser um profeta. O que era um profeta, irmão José? O que é um profeta hoje? Que há muitos, eu creio que é. Já recebi muitas e muitas profecias que se cumpriram na minha vida e que me exortaram e que me consolaram. Há 3 ações específicas numa profecia. Aquela que revela a tua situação e te exorta, ou te consola, ou te edifica, te coloca no caminho. Elias recebeu a mensagem como um escolhido de Deus. Deus nos escolheu para um fim específico. Agora, queiramos nós aceitar ou não. Se nós aceitar, seremos bem conduzidos no ministério que Deus nos deu ou nos dons. E se nós não queremos aceitar, nós deixamos o projeto de Deus, o plano de Deus, à mercê e vamos andar pelos nossos próprios caminhos. Aí podemos sofrer muito e muito mais. Elias recebe o ministério de ser profeta para ir contra a casa de Acabe, ou o reinado de Acabe, que era rei sobre Israel, e que andava se desviando da vontade do Senhor, casando com uma mulher que
não pertencia às tribos dos filhos de Israel. E Deus teria que tratar com Acabe com algumas exortações severas, porque ele entrou pelo caminho da idolatria. Não porque Deus queria aniquilar Acabe porque foi escolhido rei sobre Israel, mas encaminhar os filhos de Israel pelo caminho correto. Se o teu rei, teu governador ou teu governo, ou teu pastor ou tua família, que importa, tomar um caminho mau, caminho perverso, você não é obrigado a servir. Às vezes Deus te escolheu para aquele fim, como escolheu Esther, como escolheu Jonas, para levar somente uma mensagem, como escolheu Neemias, para a reestruturação dos muros de Jerusalém, e Juízes, como Sansão, que não entendeu o projeto de Deus, mas pagou com a vida, e por aí afora. Cada período, cada estação, Deus escolheu um ou alguns para ministrar a sua palavra. Mas agora, pela opressão diabólica da mulher de Acabe, Jezabel, que na Bíblia, ou melhor, no livro de Apocalipse, Deus exorta uma das igrejas em um período tem contra ti que toleras a Jezabel e que seguisse o caminho de Balaão e aceitasse a doutrina de Balaão. Então, três coisas bem específicas que Deus exorta a igreja do Senhor atual, desses três elementos, mas não vou falar sobre os três. E agora você olha, ou melhor, Elias olha, se defronta com aquilo, cai um temor no seu coração, ele se desestrutura, a sua mente é tomada de um medo, de um pânico, vê que dias antes ele vai diante do monte e faz um desafio para os 450 profetas de Baal e mais 250 profetas de Acera, e cai fogo do céu e consume o altar e o holocausto e as ofertas, e ele mata esses profetas de Acabe. E agora, para uma ameaça, e ele conhece o teor da ameaça. O diabo faz a panela, mas esquece de fazer a tampa. Se tivesse ficado quietinho, ela tinha pego ele. Mas abriu a boca e foi de Deus. E Deus permite. Agora é a hora de sair. Aconteceu com Jesus. Sai daqui porque Jesus não dava a resposta, saia quietinho, deixa eles falando sozinho. E assim aconteceu com Elias. Tem três mensagens, assim, três partes que é primordial nós entender, meus irmãos. Tem o falar de Deus, o calar de Deus, o agir de Deus. A Deus não fala, Deus não age, Deus fica quieto. A vontade permissiva de Deus e a vontade imperativa. Tem o que é bíblico, o que é extra-bíblico e o que é antibíblico. E Elias, ele estava assim, numa situação com muitos obreiros, eu já conheci muitos. E já passou por mim também, servi a Deus, pastoreando a igreja há muitos anos. Tem a minha obra, tem a obra do Senhor, mas eu não posso esquecer do Senhor da obra. E Elias estava com a obra dele, cuidando da obra do Senhor, e de momento parece que esqueceu do Senhor da obra.
Mas Deus não esqueceu dele. E agora ele sai, ele foge. Por muitos e muitos quilômetros. Cogitam-se de 390, outros 440 quilômetros, por ali. Mas é o território de Israel. 350, 400 quilômetros. E ele vai além das fronteiras de Israel. E ele cansa. E ele reclama. Ah, Senhor, melhor me é morrer do que viver. Eu não sou melhor que os meus pais. Tira-me, Senhor, a minha vida. Em outras palavras, estou acabado, estou derrotado, estou destruído. Os homens eu enfrentei, levei até o ribeiro, e alguns dos varões me ajudaram a liquidar todos. Agora uma mulher? Não. E deitou-se debaixo de um zimbro e cavalgou no seu desânimo eterno e dormiu. Isso aí, eu vou ficar aqui, pronto, acabou-se. Não quero mais, chega! A tristeza, a dor, o abandono, o silêncio de Deus. Talvez Deus silenciou-se por uns dias, uma semana. Na Bíblia não resiste a quantos dias, mas não foi muito tempo não. E aquele silêncio sepulcral, aquele silêncio que não entrou na sua mente, no seu corpo, na sua alma, na sua vista, nos seus ouvidos, nos seus olhos, fez com que ele chega, deu, melhor sumir, desaparecer. E eu vou perguntar para ti, meu irmão, minha irmã, quantas vezes não deu vontade de você de abandonar tudo, deixar? Uma inquietação, uma autodefesa aparece do corpo que você foge, desaparece. Como está escrito no Salmo de número 42, como o servo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando me apresentarei ante a face do Senhor? Quando vou contemplar a beleza da sua santidade? Espere em Deus, ó minha alma. E eu ainda um dia o louvarei. Agora Deus, com sua infinita misericórdia, irmãos, ele manda um anjo. Assim como mandou um anjo para levar Pedro, não é verdade? Não é verdade? Fisicamente, não era um pesadelo, não era um sonho, não era uma visão, era algo nítido, visível, audível. Vós sentiu o sabor do alimento no paladar, no tato. Vai pegar a água da bilha, com certeza tinha uma bilha ali, uma caneca, uma panela, como queira entender. Toma água, sente. É real, Elias. O anjo disse para Pedro: Pedro, desperta, acorda. Acordinha, Pedro, que chegou a hora da tua liberdade. Os irmãos estavam lá orando por Pedro. Talvez eu imagino que tivesse alguém orando por Elias. Sumiu Elias, desapareceu. Hoje é fácil, né? Tem o WhatsApp, tem o celular, tem o carro que vai rapidão, né? Tem os irmãos da igreja, um grupo. Naquele tempo, talvez tivesse alguns grupos de irmãos, mas aonde está Isnião, nem podemos falar, se manifestar, porque quem se levantou contra o homem de Deus foi a mulher, a rainha, que se levantava contra tudo e contra todos. E agora traz aquela comida santa, pão e água, come, bebe. Elias comeu, bebeu, dormiu de novo. Não se diz, não se sabe quantas horas dormiu, mas o anjo pela segunda vez
Talvez Deus venha estar falando com você pela segunda vez, meu irmão, minha irmã. Levanta-te. Em Hebreus capítulo 12, e o versículo 12 diz: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, e os joelhos desconjuntados, e fazeis veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E ninguém que vos prive da graça de Deus, ninguém que nos arrebata, e que nenhuma raiz de amargura brotando venha vos contaminar, e por ela muitos se contaminam. Talvez no coração de Elias entrou uma raiz de amargura, e essa raiz de amargura afastou, distanciou, levou ele para longe. Talvez você esteja em casa com uma raiz de amargura contra fulano, contra Beltrano, contra alguém que não te entendeu, alguém que não te compreendeu, alguém que não entendeu o ministério de Deus na tua vida, alguém que talvez que levantou uma calúnia que você não tem. Deixa nas mãos de Deus, mas Deus, que é misericordioso, traz uma comida dos céus para você. A água do Espírito Santo, a água regeneradora da palavra de Deus. E hoje, meus queridos irmãos, não tão somente como era no Antigo Testamento, os ardis de Satanás, os ataques de Satanás, as astúcias do Satanás, elas diferem um pouco, mas elas nos atacam. Vivemos numa época de que não se crê mais de uma maneira como era antigamente. Eu sirvo a Deus há mais de 50 anos. Na voz profética do Evangelho da Paz. Hoje, muitos já vêm com a doutrina satânica contra o arrebatamento da igreja. Existe hoje, irmãos, ficamos atentos, porque a inteligência artificial, eu chamo de a mulher de Acabe, a Jezabel, ela vai atacar. Agora está atacando somente as grandes indústrias como a salvadora da pátria, um organismo, algo que traz um descanso, uma espécie, uma falta de paz, mas vai chegar nos lares cristãos, de que você está ouvindo uma mensagem, e dentro daquela mensagem tem uma mensagem subliminar, e já está chegando nas igrejas. São poucos pastores que têm a coragem que eu tenho de chegar e trazer para ter uma mensagem que o Jesus virá buscar a sua igreja, desmentindo a palavra do próprio Jesus, quando ele disse para os seus discípulos, e disse para nós: não se turbe o vosso coração, Elias, José, Maria, Pedro, André, Tiago, Felipe, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, que na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou teria dito: eu vou e vou vos preparar lugar, para que onde estiveres sejais vós também. Eu tenho 7 maneiras, argumentos, biblicamente falando, como a igreja será arrebatada e não passará pela grande tribulação. Primeiro, com a igreja como corpo de Cristo. Como corpo de Cristo, Cristo está e o Espírito Santo tratando comigo e contigo, dando alimento na hora certa, no momento certo. Agora ele te deixa morrer no deserto. Agora ele te deixa morrendo debaixo de um pé de zimbro. Deixa a igreja abandonada, a ver navios, aos corvos, aos abutres, aos animais peçonhentos do campo, às aves de rapina.
No Evangelho de São João, Jesus disse, no capítulo 10, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. E ele chega ao redil, que é esse pequeno mundo aqui, e chama as suas ovelhas para fora. Vai-se ouvir a voz da trombeta de Deus, como diz o apóstolo Paulo, segundo Tessalonicenses, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estamos vivos seremos transformados no abrir e fechar de olhos, antes o som da última trombeta. A trombeta de Deus soará, e nós encontraremos com Jesus nos ares, estaremos para sempre com o Senhor. Aí tem 7 selos, 7 taças e 7 trombetas. No capítulo 4 de São João, ou no capítulo 4 de Apocalipse, passou o período das igrejas, as últimas 2 igrejas, Filadélfia e Laodiceia. A igreja sofredora, como guardasse a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra, sobre todo o mundo. Estamos aguardando, segurando a hora da paciência de Deus, e lá de vir virá e não tardará. Mas um pouquinho de tempo, diz o apóstolo João. No capítulo 4, daí ele sobe aqui. João sobe, assim como Paulo disse que conhece um homem, se no espírito ou no corpo, fora do corpo, não sei, eu sei que subiu ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que aos homens não é nem é lícito falar. Deus não permitiu que Paulo transmitisse para a igreja tudo aquilo que ele viu. Ao contrário de Pedro, Tiago e João, quando viram Jesus transfigurado no Monte da Transfiguração, no capítulo 5 de São Mateus, Jesus se transfigurou-se. Pedro, Tiago e João disseram, não, se quer fizemos aqui 3 tendas, um para ti, outro para Moisés e Elias. E esqueceram deles mesmos. Moisés, o símbolo da lei, Elias, o símbolo do representante dos profetas. Não é profeta de Deus hoje? Estou profetizando talvez para você. E no capítulo 5 de Apocalipse, Deus começa a revelar para João o trono. E no capítulo 6, aquele que está sentado no trono. E o que está escrito à destra do que está sentado no trono, o livro e outros livros. E o livro da vida, e o livro da vida do Cordeiro. Quando eu e você aceitamos Jesus, nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. E agora o Senhor disse, vou lá buscar a minha igreja, porque eu vou lançar fogo sobre a terra. Daí a abertura dos 6 primeiros selos e os 4 cavaleiros. E vem tirar a paz da terra. Aí começa a grande tribulação. A igreja, como corpo de Cristo, este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei todas as vezes que fizerdes isso, até que eu venha. Vem aqui, vem fazer o quê? Vem buscar a noiva de Cristo. Nós somos as células do corpo de Cristo. Em outras palavras, temos o DNA de Cristo, pelo poder do seu sangue. Esse é o meu, esse vinho simboliza o meu sangue, e esse pão, o meu corpo. E pode-se apartar o DNA do verdadeiro corpo, da verdadeira origem? Vem para cá. Pode Cristo estar se regozijando diante do trono de Deus sem a sua noiva? A Rebeca querida? Ele vai deixar uma Rebeca, como Abraão disse para Isaac, ou para Eliezer, vai no meio do meu povo buscar uma noiva. E olha lá, hein? Não me leva o meu filho para lá, mas traz ela para cá, alguém do meu povo. E Eliezer faz uma oração, dai-nos hoje, Senhor, um bom encontro, e sai em busca da noiva para o seu amado. E quando encontra a noiva, trabalhando, lutando, buscando água na fonte, a água da vida, da graça, do amor,
ela o convida para ir para a casa do seu pai. E Deus fala com Eliezer esta. E agora ele pega e leva a sua amada com as suas criadas, os seus camelos. Mas ele antes, quando ele trouxe seus 10 camelos, cheio de pedra preciosa, de vestes e todas as maravilhas que o pai tinha dado a Abraão, para que era aqueles? Eu já vou chegar ali. E agora a noiva sai com Eliezer. E Eliezer já tem conhecido o caminho de chegar até lá. Assim como o amado pastor, ele já foi, sabe aonde levar as suas ovelhas em pastos verdejantes e águas cristalinas, mas volta a buscar as suas ovelhas. Eliezer já tinha passado o caminho, ele sabe pelo caminho onde passar, pelos montes, pelos vales. Aonde bota o meu pé, você bota o teu pé também. Aonde se eu subir a colina, você sobe a colina. Se eu parar, você para. Ela vai obedecer a voz de Eliezer, o símbolo do Espírito Santo. E se Eliezer ele tem um compromisso de levar uma noiva santa, pura, imaculada, virgem, preparada, ataviada para o seu noivo, não uma noiva esquelética, magricela, cadavérica, deprimida. Chegou tarde, meu senhor, não aguento mais. Muito pelo contrário, ela está ansiosa para ver o seu senhor. E de repente ela olha e diz: quem é aquele que vem no deserto? É o meu senhor, Isaac, filho do meu pai Abraão. E ela cobre-se com véu. E os dois se encontram nas nuvens, lá perto, e entra para o aposento. Coisa maravilhosa. Agora eu vou falar do dote. Para encontrar Eliezer para encontrar Rebeca, ele traz os dotes. Naquele tempo, no Antigo Testamento, precisava receber o dote. E Jesus, na cruz do Calvário, ele pagou o dote quando ele disse: está consumado, pelo seu sangue e a sua carne rasgada. Jacó pagou o dote de 7 anos de trabalho pela Raquel. Aí houve mais 7 anos por Lia, primeiro por Lia, depois por Raquel. Mas ele pagou o dote porque ele não tinha como pagar. E Jesus, quando pagou o dote, ele disse: está consumado. E essa palavra está consumado, está determinado, Pai. Fiz tudo o que tinha que fazer, está a tua noiva preparada. E a noiva do Cordeiro está vindo esses quase 2000 anos. Está gemendo, está pedindo, está ansiosa, está interessada, está se preparando através da oração, através da sã doutrina, da santificação. Por causa disso, ali em Romanos, em Hebreus, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas hoje, meus irmãos, muitos querem calar a voz profética. Não se usa, não se tem mais uma voz profética na rádio, na televisão, no meio de comunicação, nas igrejas. Prepara-te, ó igreja, ó noiva do Cordeiro. O hino número 50, a Cristo unido está a minha alma. Ó noiva de Jesus, apronta-te para ir. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Mas não podemos parar. Temos que encontrar a princesa deste mundo, aos falsos profetas, porque o anjo de Deus, no momento certo, na hora certa, ao som da trombeta, ainda que estejamos dormindo, nos despertará. Come e bebe, porque muito será o teu caminho. Ainda tens algo para fazer, meu irmão. Ainda temos algo para fazer no reino de Deus. Para a glória de Deus Pai, que Deus abençoe em nome de Jesus.